A paz do Senhor, irmãos, eu sou o pastor Gideão Carvalho. A paz do Senhor, irmãos, eu sou o pastor Elias Teodoro. A paz do Senhor, irmãos, eu sou o pastor Eric. Paz do Senhor, irmãos, pastor Ednilson, estamos aí para mais uma lição. Nós somos da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, aqui em Cariacica, Espírito Santo, Brasil. Bom, amados irmãos e amigos e visitantes, queremos dizer para você que é muito bem-vindo. Queremos aproveitar e dizer para vocês curtir este vídeo. E você que não é inscrito no canal, que você se inscreva no canal e ative assim as notificações para que você possa receber os conteúdos do canal. Queremos também pedir a você que possa assim participar do chat, ficar à vontade e mais uma vez ressaltar que vocês são muito bem-vindos. Hoje vamos estudar a lição de número 13 e vamos concluir a nossa revista no segundo trimestre. Fala sobre o Verbo de Deus, Jesus Cristo, sob o olhar de João. A lição 13 traz como título Renovação da Esperança. E nós temos 3 tópicos para meditar com os irmãos. O primeiro tópico diz a aparição de Jesus Cristo. O segundo, a aparição de Jesus, esperança e plena alegria. E o terceiro, a aparição de Jesus, convicção fortalecida. Senhor Deus, te louvamos e agradecemos por este momento onde estaremos estudando a Tua Palavra, que Teu Espírito Santo esteja sobre nossas vidas, nos guardando e falando conosco. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos, meu nome é Wesley. A paz do Senhor, meu nome é Miriam. E hoje nós vamos gravar aqui a leitura bíblica em classe. O texto áureo diz: E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando a portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. João capítulo 20, versículo 26. A verdade prática diz: a ressurreição de Cristo representa o ápice da esperança cristã. E eu vou ler o texto bíblico que se encontra em João, no capítulo 20, versículo 19 e 20, e do versículo 24 a 31. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. E disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhe: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhes: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém. Essa foi a nossa leitura bíblica em classe. Voltemos com os nossos professores. A ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo não é apenas um símbolo, mas a certeza gloriosa de que a morte foi vencida. Ela é o fundamento inabalável da nossa fé cristã. Então, nessa lição, somos chamados a olhar para o túmulo vazio e renovar a nossa esperança. Uma esperança que não morre, pois está viva em Cristo ressuscitado. O primeiro tópico da nossa lição, a aparição
de Jesus Cristo. Quando Jesus aparece para os discípulos e ele menciona essa saudação, paz seja convosco, essa é a segunda revelação de Jesus aos seus seguidores, pois ele já havia aparecido a Maria Madalena. No primeiro momento de sua ressurreição, ainda havia dúvida, medo, incertezas. Sendo assim, os discípulos permaneciam trancados e escondidos pela situação que os rodeava. Afinal, o líder deles havia sido preso e posteriormente morto. Apesar de saberem que o túmulo estava vazio, pois quando Maria Madalena faz a menção e Pedro e João também vai lá e acompanha que o túmulo estava vazio, apesar dessa mensagem recebida, que Cristo já não permanecia mais morto naquele túmulo, eles permaneceram trancafiados mesmo assim. Se nessa casa onde estavam reunidos, eles estavam cultuando, nós assim podemos dizer, certamente estavam fazendo de maneira silenciosa, para que ninguém descobrisse que eles estavam ali. Mas, mesmo diante do ceticismo deles, do medo de estarem desprotegidos, Jesus apareceu no meio deles. Porque agora Jesus já não estava mais limitado a este mundo físico, a essas matérias físicas. A palavra do Mestre, na aparição no meio dos discípulos, uma saudação que era comum da linguagem hebraica da época. Mas quando é Cristo quem profere essa saudação, ela se torna diferente. E a palavra que Jesus mencionou ali foi: paz seja convosco. O Mestre então se mostra para eles e dirige novamente a sua saudação: paz seja convosco. Jesus os disse isso por 3 vezes, e os deu a palavra de ordem e também o Espírito Santo. Por isso que nós proferimos quando nós vemos outros irmãos, quer seja na igreja ou em outros lugares, a paz do Senhor Jesus Cristo. Pois quando nós recebemos Cristo, quando nós aceitamos Cristo Jesus, junto com Ele vem essa paz que nós recebemos. E essa paz que nós recebemos de Cristo, nós também devemos transmiti-la. Só Jesus é capaz de transmitir essa paz. Com isso, é a palavra que devemos levar ao mundo. Paz seja convosco. E se alguém perguntar a nós, a mim, a você, que paz é essa, devemos então dizer: essa paz é o Cristo Jesus que morreu e ressuscitou. Sendo assim, quando Cristo apareceu para aqueles discípulos e traz essa saudação para eles, Cristo mudou o ambiente que eles viviam. Agora já não era mais um ambiente de temor, de medo, de receio. Agora se tornou um ambiente de paz e de alegria, porque Jesus dirigiu a palavra para eles e a palavra foi: paz seja convosco. Depois que Jesus deixa a sua paz aos seus discípulos, nós vemos que os evangelistas registraram por diversas vezes as aparições de Jesus. Quantas vezes Jesus apareceu aos discípulos? Quantos registros nós temos da aparição do Cristo ressurreto, comprovando a sua ressurreição? Segundo o Novo Testamento, Jesus apareceu com o corpo ressurreto em pelo menos 10 ocasiões. Isso num período de 40 dias entre a ressurreição e a sua ascensão ao céu. Eu quero aqui enumerá-las, essas aparições. A primeira aparição foi a Maria Madalena, conforme está lá em Marcos, no capítulo 16. A segunda aparição, as mulheres próximas ao jardim do túmulo, conforme está lá em Mateus, no capítulo 28. A terceira aparição de Jesus foi aos discípulos no caminho de Emaús, conforme relata Lucas, no capítulo 21. A quarta aparição, Jesus aparece a Pedro, conforme Lucas 24, e também 1 Coríntios, no capítulo 15, Paulo faz a menção da aparição de Jesus a Pedro. A quinta aparição, Jesus aparece a 10 dos 11 apóstolos. Tomé não estava no meio dos apóstolos. A sexta aparição, Jesus já aparece aos 11 apóstolos, agora com Tomé presente, conforme está lá em João, no capítulo 20. A sétima aparição, Jesus aparece a 7 apóstolos numa praia do Mar da Galileia, conforme está lá em João, no capítulo 21. E a oitava aparição, aos apóstolos e a mais de 500 discípulos na Galileia, conforme Paulo também relata em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 6, e Mateus também faz esse registro no capítulo 28. A nona aparição, Jesus aparece a Tiago, que é o meio-irmão de Jesus, conforme Paulo também faz esse registro no capítulo 5 da primeira carta aos Coríntios, no versículo 7. A décima aparição, Jesus aparece aos discípulos por ocasião da ascensão ao céu, no Monte das Oliveiras, em Jerusalém, quando ele ordena aos discípulos
discípulos para que ficassem em Jerusalém, para que do alto eles fossem revestidos de poder, recebendo assim o Espírito Santo. O que eu quero frisar nessas manifestações de Jesus ressurreto é que ele se manifestou de várias formas. A gente pode observar em relação às atitudes de Jesus, ele comeu e bebeu com seus discípulos, demonstrando no seu corpo também as marcas da sua crucificação. Isso nos leva a entender que não era um espírito e nem tampouco um fantasma. Era justamente Jesus com o seu corpo que ele teve antes da sua morte, foi ressuscitado no mesmo corpo depois da ressurreição. Além disso, Jesus aparece interagindo com as pessoas, dialogando com eles, mostrando como eles serão e como nós também seremos no fim de todas as coisas. Não será, no caso, uma ressurreição onde nós não teremos essa interação e também seremos como seres espirituais, seremos seres humanos, mas com o corpo glorificado como o corpo de Jesus. E essas várias também aparições de Jesus mostram que a ressurreição não é um mito e ela está fundamentada em fatos históricos comprovados. Então a nossa fé, irmãos, não é uma fé cega, não é a fé numa fantasia, não é fé numa história que começa com a letra L. A nossa fé está baseada num fato que foi plenamente observado, visto, né, e testemunhado por milhares. Uma vez que a ressurreição é um fato, que lições preciosas nós podemos extrair desse fato? Bem, embora Paulo tenha anunciado o evangelho aos coríntios, ensinando que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, devido a uma influência dualista, uma filosofia dualista grega, alguns crentes de Coríntio estavam afirmando que não havia ressurreição dentre os mortos. E essa visão dualista entendia que tudo que era espiritual é bom e tudo aquilo que é matéria, tudo aquilo que é físico é de origem ruim, não deve ser colocado como algo importante. No entendimento deles, a morte é o meio para escapar da matéria, para escapar daquilo que é ruim. E com isso em mente, a última coisa que eles gostariam de levar para a outra vida eram os seus corpos, porque o corpo é matéria. E Paulo, ele vem combatendo contra isso em 1 Coríntios capítulo 15, ele combate esse tipo de pensamento, dizendo aos Coríntios no versículo 13, se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa fé. Não só é vã a nossa fé, como também a nossa pregação. Se Cristo não ressuscitou, este edifício, ele se desmorona. A ressurreição de Cristo é a coluna principal que sustenta a nossa fé. E a nossa pregação se torna vazia. E o cristianismo poderia se comparar com qualquer outra religião de origem humana. Nossa fé, diferente do que dizem alguns ateus, não é uma fé cega. Não é um salto no escuro, mas é uma resposta a provas irrefutáveis da ressurreição de Cristo dentre os mortos. E a nossa esperança é que os que morrerem em Cristo terão a experiência de ressurreição. Os crentes que estiverem vivos serão transformados. Todos os salvos serão levados ao encontro do Senhor e com Ele viveremos para sempre. E essa é a esperança da igreja. Romanos, capítulo 4, versículo 25, tem um texto muito importante que diz assim: o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. A morte e ressurreição de Jesus é como se fosse assim o coração do evangelho. E resume o que é o evangelho. A ressurreição foi assim uma confirmação de que Deus aceitou o sacrifício de Jesus. Jesus não ficou no túmulo, ele ressuscitou, sinal de que tudo aquilo que ele realizou foi aceito por Deus. E agora nós podemos ser reconciliados com Deus. Que bênção, que maravilha. Nós nos achegarmos a Deus agora como filhos reconciliados através do sacrifício, também da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo.
A paz do Senhor, irmãos. Hoje no quadro Conhecendo a Nossa Fé, iremos aprender sobre os 3 elementos materiais da ressurreição de Cristo. A ressurreição de Jesus Cristo é o fundamento central da fé cristã. Mais do que um acontecimento espiritual, ela deixou marcas visíveis e concretas que servem como testemunho da vitória de Cristo sobre a morte. Nesse quadro em especial, vamos refletir sobre 3 elementos materiais que confirmam a realidade da ressurreição de Jesus, conforme os relatos do Evangelho de João e dos outros evangelistas. São evidências físicas simples aos olhos humanos, mas revelam a grandiosidade de Deus naquele momento único da história. Primeiro, o túmulo vazio. Em João 19:38 diz assim: Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos o permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. Irmãos, a morte é um caminho inevitável para todo ser humano, e Jesus também passou por ela. Contudo, ele não permaneceu no túmulo, pois, para cumprir as Escrituras, Deus enviou os seus anjos para remover a pedra do túmulo em que Jesus estava. Mas por que isso é tão importante? Veja, na época de Jesus, os romanos deixavam as pessoas que eram crucificadas expostas na cruz. O propósito é que essas pessoas fossem devoradas por animais. Mas com Jesus foi diferente. Jesus foi sepultado com dignidade. José de Arimateia, um homem muito importante da sua época, o qual era dono de uma sepultura nova que ficava próxima ao Calvário, teve coragem de se declarar discípulo de Jesus e pedir a Pilatos que o corpo de Jesus fosse sepultado, o que Pilatos permitiu. Mas no terceiro dia, esse mesmo sepulcro estava vazio, porque Cristo Jesus havia ressuscitado. Outro elemento muito importante é a remoção da pedra do sepulcro. João 21 diz assim: E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Essa informação é muito importante, porque os ricos daquela época não sepultavam seus mortos na terra nua. Normalmente, quem podia comprava alguns terrenos com rochas e esculpia nessas rochas uma gruta, com espaço suficiente para colocar os seus mortos. E à porta dessas grutas eram colocadas enormes pedras para preservar aquele local. A sepultura que Jesus foi colocado era exatamente assim, não uma terra nua onde os pobres eram colocados. E à porta do sepulcro de Jesus foi colocada uma enorme pedra, esculpida como um disco para fechar aquele local. Essa pedra enorme e pesada só podia ser girada dentro de uma canaleta que era esculpida por fora do túmulo. E mesmo com esse mecanismo, era necessária muita força para fazer esse rolamento. Porém, milagrosamente, essa pedra foi removida pelos anjos ao prestar assistência ao Senhor Jesus. E por fim, o selo de Roma à porta do sepulcro. O Evangelho de Mateus, no capítulo 27, descreve exatamente o que aconteceu. Diz assim: Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia. Não se dê o caso que seus discípulos vão à noite e o furtem, e digam ao povo: ressuscitou dentre os mortos. E assim, o último erro será maior do que o primeiro. E disse-lhe Pilatos: tendes a guarda, ide, guardai-o como entendeste. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Atendendo ao pedido dos judeus, Pilatos permitiu que o túmulo de Jesus fosse vigiado e ainda selado com um lacre oficial romano, o que para eles iria impedir qualquer tipo de remoção externa. O que eles não esperavam é que o milagre aconteceria de dentro, porque nenhum selo ou força humana pode impedir os planos de Deus. Não foram homens que abriram o sepulcro de Jesus e violaram os selos de Roma. Um anjo desceu do céu, houve um grande terremoto e a pedra do sepulcro foi removida. Sim, Jesus venceu a morte. O túmulo estava vazio e nenhum dos planos projetados pelos homens foi capaz de deter o Rei da Glória. Com a sua ressurreição, renasceu a fé, a esperança e a certeza da vitória de Cristo Jesus. Nada e ninguém pôde impedir o agir de Deus. Os planos do Senhor se cumprem. O maior milagre aconteceu. As profecias se cumpriram. Jesus ressuscitou dentre os mortos e nos trouxe a vida eterna.
No Evangelho de João, capítulo 20, versículo 1, está escrito: E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Então aqui nós vemos a grande surpresa. Não há nada que possa impedir os desígnios de Deus, nem as pedras, nem os guardas e nem o medo humano. Maria Madalena e as outras mulheres perceberam que a pedra redonda havia sido deslizada para o lado da entrada do sepulcro. Elas viram o anjo e o seu aspecto, diz a palavra de Deus, que era como um relâmpago e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Os guardas que estavam ali para proteger, guardar o sepulcro, ficaram como mortos. E aqueles homens caíram desmaiados de terror e de medo, porque os anjos de Deus removeram a pedra do sepulcro. Essa foi a grande surpresa que Maria Madalena teve ao chegar no sepulcro de Jesus. E Maria recebe uma mensagem de conforto daqueles anjos. E coisa boa é quando nós recebemos uma mensagem que nós precisamos. E Maria precisava desse conforto, porque ela estava aos prantos quando não achou no túmulo o seu mestre. Para ela, aquela simples visita era uma forma de amenizar a sua dor. Embora muitos ainda afirmam que ela foi ao túmulo só, mas os evangelhos nos escrevem de outra forma, os evangelhos sinóticos nos relata que ela foi com outras mulheres ali, então tinha outras mulheres presentes com ela naquele tempo. Quando ela vai ali e não vê o seu mestre, ela entrou em desespero. Quando de repente ela vê dois anjos ali, um sentado à cabeceira e outro aos seus pés, e eles dirigem a palavra a ela dizendo assim: mulher, por que choras? Ela diz que era por causa que levaram o mestre e ela não sabia aonde ele se encontrava. O intuito dela era até bom aos olhos humanos. Era de amor, pois ela estava levando iguarias, presentes para poder levar até o corpo de Jesus, aonde Cristo estava localizado naquele túmulo. Porém, a forma de Jesus demonstrar o amor é diferente. Ele não mostra só por palavras, sentimentos, e também não fica remoto somente a histórias passadas. Ele demonstra pessoalmente e em vida. Por isso, quando ela então se vira para trás e a mesma pergunta lhe é feita novamente: mulher, por que choras? Ela não reconheceu ainda que era Jesus ali falando com ela. Mas quando ela reconhece que quem falava ali era o Rabone, era o mestre, logo então no seu coração, na sua alma, houve um conforto por parte dela, porque Cristo havia ressuscitado. O Jesus de Maria e aquelas mulheres, o Jesus dos discípulos, e o nosso Jesus não pôde ser derrotado pela morte. Por isso, ainda hoje ele permanece trazendo conforto aos nossos corações nos momentos de sofrimento e de dificuldades. O segundo tópico da lição diz assim: a aparição de Jesus, esperança e plena alegria. Então os discípulos estavam vivendo aquele momento em que o medo deu lugar à esperança. O medo, ele se opõe à esperança. Esse era o sentimento dos seguidores de Jesus com a notícia da sua crucificação e do sepultamento. Eles estavam em estado, um sentimento de medo. E a cena dos dois discípulos no caminho de Emaús ilustra perfeitamente esse estado emocional dos seguidores de Jesus. A ressurreição de Jesus é o limiar entre a noite e o dia, entre a morte e a vida e entre a tristeza e a alegria. A ressurreição de Jesus representa também o limiar entre o desânimo e a esperança, entre o vazio e a plenitude. E é no romper do dia da ressurreição que ressurge a vida e a esperança. Então, amados irmãos, nós, com auxílio e pela força do Espírito Santo, à luz do Cristo ressuscitado, transformar os nossos sentimentos, renovando a nossa imutável esperança, pois onde havia luto, agora há consolação. Onde havia morte, agora há vida, e onde havia medo, agora há esperança. Irmãos, apesar das muitas evidências da ressurreição de Jesus, existem teorias falsas contra essa ressurreição. Então vamos ver que teorias são essas. Paz, irmãos, hoje vamos analisar algumas teorias que desenvolveram-se ao longo da história, principalmente depois do século XVIII, quando o deísmo, o naturalismo
e o racionalismo tomaram conta da atividade acadêmica. O deísmo foi um desenvolvimento filosófico em que Deus criou o mundo, mas que o abandonou e que agora não há mais a possibilidade de Deus intervir na história dos homens. Praticamente o deísmo diz que inexiste a ideia de milagres, já que a ressurreição de Jesus Cristo foi o maior de todos os milagres que Deus realizou, mesmo além da criação do mundo, já que o Espírito Santo usou o seu poder para trazer Jesus Cristo dos mortos. Este foi um poder extraordinário usado por Deus. O racionalismo é o desenvolvimento acadêmico em que os homens começaram a confiar no poder do intelecto. Diferente dos pais da igreja, das grandes mentes da Idade Média, em que homens cristãos piedosos, a quem Deus deu uma capacidade de pensar, de discutir e de falar dialeticamente, Deus deu a eles uma capacidade intelectual e acadêmica desconhecida, por exemplo, do século XVIII, XIX e até mesmo nos nossos dias. Homens como Anselmo de Cantuária, que eram capazes de pensar, chamado de o Supremo Doutor, de um jeito muito extraordinário. Mas esses homens piedosos submeteram o intelecto à vontade do Senhor. A razão se tornou serva da fé e logo a razão ficou submetida à fé para que ela não se exaltasse sobre a fé. A partir do século XVIII, do deísmo, do racionalismo, do naturalismo, os homens colocaram a fé abaixo da razão e a razão agora é suprema. A razão não tolera a ideia do sobrenatural, da ação de Deus no mundo, porque ela se acha soberana e capaz de fazer todas as coisas. Paulo disse que o conhecimento produz soberba, ele incha, mas o amor edifica. A teologia liberal, que nasce com Friedrich Schleiermacher e depois com Rodolfo Bultmann, criaram uma ideia de que os milagres não existem mais. E eles chamam isso de mitos. Essa hipótese que procura transformar todas as histórias bíblicas de milagres e intervenção de Deus em mito é criado a partir de cristãos e pastores que não criam nas Escrituras e que não tinham um coração completamente convertidos. Eram pessoas que queriam dar relevância à fé cristã, uma relevância mundana e acadêmica, e acabaram desconstruindo o verdadeiro evangelho. Eles são chamados de os pais da teologia liberal, que é uma teologia que desconsidera a autoridade das Escrituras, a intervenção de Deus na história e transforma o cristianismo numa mera religião trivial. O relato da ressurreição de Jesus Cristo é o evento histórico mais bem confirmado ao longo da história da igreja. Ele é descrito pelos 4 evangelistas, que descreve de forma exaustiva e completa a história da ressurreição de Jesus Cristo. Como explicar, por exemplo, a história do túmulo vazio? Como explicar, por exemplo, as aparições de Jesus Cristo aos seus discípulos em diversas vezes, em diversos lugares e a mais de 500 deles, conforme registrado nas Escrituras? Veja, por exemplo, a teoria da morte aparente. Muitos teólogos liberais do século XIX defenderam que Jesus Cristo não estava completamente morto quando foi retirado da cruz. Ele, então, segundo essa teoria, ele se reanimou no túmulo e fugiu para parecer que houvesse ressuscitado. Esta teoria, embora já foi desmentida e refutada completamente, ainda hoje é ensinada por muitos pastores liberais e filósofos como Strauss, Schleiermacher, que era um pastor, e outros homens que creem parcialmente na verdade do Evangelho. Primeiro, como pode um homem que foi lacrado dentro de um túmulo com uma pedra pesada que precisava vários homens para poder tirá-la da porta para que o defunto pudesse sair vivo? Como poderia Jesus mover uma pedra tão pesada como aquela que tapava a boca do túmulo? Jesus foi chicoteado segundo o costume romano, ele foi completamente destruído com os açoites desumanos. Ele foi perfurado com uma lança no coração. Como pode um homem meio morto, precisando completamente de ajuda médica, conseguir sair de um túmulo 2 dias
depois após sofrer ferimentos mortais. Isso é inconcebível. Quando Jesus aparece a seus discípulos, ele não aparece fraco, vulnerável, precisando de ajuda. Ele aparece ressuscitado, restaurado, completamente curado. Ele manda, inclusive, Tomé tocar na sua mão, porque as suas feridas já estavam fechadas, mostrando que Jesus não estava meio morto, não havia sido machucado naquele instante, estava fraco, ferido e precisando de cuidados médicos. Pelo contrário, Jesus estava ressurreto, poderoso e totalmente vivo. Essa teoria não sobrevive a nenhuma análise dos documentos do Novo Testamento, porque ela despreza que todos os inimigos de Jesus estavam convictos de que Jesus havia morrido. Os seus executores constataram que ele estava morto. Os guardas não quebraram as pernas de Jesus porque viram que ele já havia morrido. O sofrimento infligido a Jesus Cristo prova que ele jamais poderia sobreviver aos sofrimentos da crucificação. A outra teoria é a teoria do corpo roubado, de que os discípulos haviam ido lá à noite e roubado o corpo de Jesus para parecer que ele houvesse ressuscitado. Veja, os discípulos estavam cheios de medos, foragidos. Um grupo assim jamais teria coragem de ir lá e lutar contra os soldados romanos, uma guarda poderosa, e discípulos totalmente destreinados para matá-los e roubar o corpo de Jesus. Essa é uma teoria que não tem fundamento algum, ou mesmo alguém ensinar que os judeus cristãos pagaram os soldados romanos para deixar os discípulos roubarem o corpo e levarem para outro lugar. Isso é inconcebível, já que os soldados romanos não poderiam ser comprados assim e nem mesmo os sacerdotes aceitariam essa postura. Embora esse foi um argumento inventado pelos sacerdotes para tentar desconstruir a pregação da ressurreição de Jesus Cristo. Outra teoria completamente descabida é a ideia de que os discípulos foram ao túmulo errado e então encontraram um túmulo vazio. Isto é completamente maldoso. Primeiro, que aquela propriedade pertencia a José de Arimateia, que era discípulo de Jesus Cristo. Segundo, as mulheres e os discípulos seguiram os guardas que foram levar o corpo de Jesus até o túmulo e elas conheciam bem aquele lugar porque eram judias e moravam ali perto. A ideia de que eles erraram o túmulo é uma teoria louca, desvairada, porque jamais eles iriam errar o túmulo, primeiro porque conheciam e segundo, estava na propriedade de alguém crente que com certeza podia confirmar que lá foi o lugar em que ele, o senador, o membro do Sinédrio, havia colocado o corpo de Jesus. Todos os argumentos que já foram levantados para tentar destruir a ideia e a doutrina da ressurreição já caíram por terra. Por quê? Porque Jesus realmente ressuscitou dos mortos. Os discípulos de Jesus jamais tiveram dúvida disto. Um grupo pequeno de discípulos analfabetos, pobres, revolucionaram completamente o Império Romano simplesmente pregando o poder da ressurreição de Jesus Cristo. O fato de Jesus ressuscitar dos mortos promoveu a descida do Espírito Santo, que deu poder aos primeiros apóstolos a operarem sinais extraordinários, e os milagres confirmaram a pregação dos apóstolos e trouxeram os pecadores a Jesus Cristo. O mesmo poder que estava com os apóstolos para pregar o evangelho com poder é o mesmo poder que cada um de nós, cristãos pentecostais, cremos que Jesus Cristo nos deu para que pudéssemos operar os sinais, porque são estes sinais que comprovam a evidência clara e real da ressurreição de Jesus Cristo. Os relatos do Novo Testamento são relatos fidedignos, escritos por homens piedosos, sem estarem mal intencionados, que nunca torceram os fatos, porque todos aqueles que presenciaram os fatos estavam vivos e todos poderiam confirmar o que estava sendo escrito. A fé cristã é a única fé solidificada
documentada, histórica, registrada, crível. Deus escreveu em sua palavra todos os fatos necessários para que eu e você leia, creia e seja salvo. Que Deus guarde o nosso coração e a nossa mente das ideias racionalistas, deístas e da teologia liberal que constantemente, por meio da argumentação racional e acadêmica, quer destruir ou desconstruir a verdade simples do Evangelho, verdadeira e poderosa. Jesus ressuscitou e Ele vive entre nós por meio do seu Espírito Santo. Deus abençoe você. Depois que o medo deu lugar à esperança, agora era a hora da tristeza dar lugar à alegria. Imagine a dor e a tristeza dos discípulos ao verem o seu Cristo crucificado. Imagine a dor de Maria, mãe de Jesus, ao ver ali o seu filho morto, dilacerado pelos açoites. A dor de João, que era tão próximo de Cristo. A dor de Maria Madalena, que foi liberta, restaurada por Jesus. A esperança frustrada dos discípulos que acreditavam ser Jesus, o Messias, que libertaria Israel do jugo romano, e agora tudo está perdido. Mas só que esse sentimento que os discípulos estavam tendo foi transformado em alegria. A tristeza deu lugar em alegria. O salmista diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E no primeiro dia da semana, a tristeza realmente deu lugar em alegria quando Maria Madalena viu o sepulcro vazio, quando os dois discípulos a caminho de Emaús sentiam o seu coração arder, porque sabiam que aquele que estavam com eles neste caminho era o próprio Cristo. Os discípulos se alegraram quando Jesus surge no meio deles e eles estavam ali presos dentro daquela casa com medo dos judeus, mas a alegria do Cristo ressurreto transformou esse grupo de homens medrosos e até mesmo covardes em grandes instrumentos de evangelização, porque não havia mais o que temer, não havia mais nada a temer. Cristo ressuscitou, Jesus venceu a morte. Para eles agora, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nada há mais a temer. Essa é a nossa alegria por sabermos que Cristo vive. A sua presença nos alegra. Sentimos o nosso coração arder porque a sua presença é real e sabemos que um dia o veremos face a face. Esperança e alegria são virtudes cristãs que o cristão ele pode ter. O ambiente da Judéia, da Palestina, de Israel, não era favorável. Afinal, além de o líder deles estar morto, eles haviam abandonado tudo o que eles tinham, tudo o que faziam para poder seguir a Jesus. Haviam deixado o empreendimento de pesca, como alguns tinham, haviam deixado suas profissões, haviam deixado as suas casas, os seus empregos públicos, já não tinha mais nada. E agora, o que fazer? A quem seguir? Para onde ir? O jeito era voltar a fazer o que faziam anteriormente. Pois o que Jesus os tinha prometido na visão deles de momento tinha falhado. Não tinha mais promessa, muito menos esperança. Mas quando Jesus aparece a eles e dirige a palavra, como foi a abertura da nossa aula, Paz seja convosco, o Evangelho de João 20, versículo 20, diz que eles se alegraram vendo o Senhor. Pois sabiam que o mestre, líder e senhor deles havia retornado dos mortos e a esperança ainda estava de pé. Por isso, o apóstolo Paulo refere-se à virtude da esperança junto da fé e do amor. Ele também menciona a alegria como um dos componentes do fruto do Espírito Santo quando ele escreve aos Gálatas capítulo 5, verso 22. Por isso, assim como a esperança e a alegria estava presente na manifestação de Jesus aos seus discípulos, deve estar conosco. Cremos que Cristo venceu a morte. Essas duas evidências devem andar junto conosco que dizemos ser cristão. O terceiro tópico diz assim: a aparição de Jesus, convicção fortalecida. Paz do Senhor, meu nome é Wesley. Eu tenho uma pergunta para o pastor Gideão. O que o episódio de Tomé nos ensina sobre a superação das dúvidas da fé cristã?
Vamos falar de duas coisas que nos ensinam. Primeiro, as dúvidas são dissipadas. O episódio da incerteza de Tomé revela a dúvida que surgiu no coração do seguidor de Jesus durante algum tempo. Tomé revelou-se cético em relação à ressurreição do Senhor. Enquanto os outros discípulos criam, Tomé duvidava. No entanto, Tomé teve a oportunidade de encontrar com Jesus e tocar em Jesus. E aí todas as suas dúvidas foram prontamente dissipadas. O Cristo ressuscitado eliminou qualquer possibilidade de dúvida nos seus discípulos, reforçando assim a fé que eles tinham. Então não ficou nenhum discípulo de Jesus duvidoso depois da sua aparição e depois que eles puderam olhar para Jesus e não somente olhar, mas também tocar no Senhor. Uma outra coisa que ensina é sobre o fortalecimento da fé. Anteriormente cético, Tomé agora profere uma linda declaração de fé. Ele diz: Senhor meu e Deus meu. E alguns estudiosos dizem que Tomé foi a primeira pessoa a chamar Jesus de Deus. Senhor meu e Deus meu. Isso é nas Escrituras, nos Evangelhos. Ao longo da história da igreja, nós encontramos indivíduos que, antes agnósticos ou céticos, hoje afirmam com firmeza a sua crença em Jesus Cristo como Deus revelado nas Escrituras. Então, ter o encontro com o ressurreto torna impossível continuar a dúvida como uma forma de rebeldia provocada pela idolatria humana. Quando nós encontramos com o Cristo ressurreto, todas as dúvidas são dissipadas e acontece o fortalecimento da nossa fé. É muito importante nós sabermos que esse Cristo ressurreto está vivendo em nós através do seu Espírito Santo, que foi derramado em nossos corações. Então nós também hoje podemos declarar com plena certeza que Jesus vive em nós. A paz do Senhor, irmãos, eu sou o cooperador Diego e eu tenho uma pergunta para o pastor Elias. De que maneira a ressurreição de Cristo fortalece a nossa esperança quanto ao futuro? Só a notícia da ressurreição de Cristo já fortalece a nossa esperança. E eu quero pegar por base as palavras que aqueles dois varões falaram para aquelas mulheres, conforme está em Lucas, no capítulo 24, versículo 6. Quando eles dizem para elas: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. A morte de Jesus era o selo supremo da derrota, a marca fatal de um mundo destinado a viver sem esperança. Todavia, o projeto vivido por Jesus não foi o caminho para a morte sem um propósito. Pelo contrário, foi o caminho aprovado por Deus Pai, que através da morte de Jesus fez-se ressurgir a vida e a esperança. No capítulo 1, versículo 3, ele afirmou: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Segundo as Escrituras, a promessa de que um dia os mortos em Cristo ressuscitarão e receberão um corpo glorioso baseia-se na ressurreição e na glorificação de Jesus. Esta era uma doutrina essencial para o apóstolo Paulo, quando ele afirma na sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, o versículo 13 e 14, quando ele fala: não quero, irmãos, que vos entristeçais, como os demais que não têm esperança, porque se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Portanto, irmãos, a dor e o sofrimento do cristão não é um fardo sem fim e sem sentido. A morte não é o fim de todas as coisas. Temos uma viva esperança. Assim como Jesus passou por tudo isso, venceu e foi glorificado, nós também venceremos e seremos glorificados. Paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o irmão Rafael e tenho uma pergunta para o pastor Eric. Como a ressurreição de Jesus transformou o desespero dos discípulos em esperança? Então, como sabemos pelas narrativas dos evangelhos, os discípulos estavam arrasados em decorrência da morte prematura de Jesus. Por um momento, perderam a esperança na manifestação do reino messiânico, bem como na restauração de Israel enquanto nação. Mas não somente isso, perderam também a esperança nas promessas proferidas pelo próprio Mestre, de quem aprenderam preciosas lições e na companhia de quem testemunharam grandes maravilhas. Seria esse o triste final, então, da manifestação
revelação do Filho de Deus ao mundo? O relato de João nos mostra que a história teve um desfecho completamente diferente do que os discípulos imaginavam. O mesmo Cristo que havia sido ultrajado estava agora vivo diante deles. É o que nos relata o Evangelho de João, capítulo 20, do versículo 10 ao 18. A ressurreição de Jesus Cristo mudou radicalmente o cenário de dor, frustração e desesperança que envolvia os discípulos. Aquilo que parecia o fim tornou-se um novo começo. O Cristo vivo não apenas cumpriu as promessas, mas também renovou a fé e reacendeu a esperança no coração daqueles que haviam perdido tudo. Conforme o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 31, todos os sinais que Jesus operou foram registrados para que aqueles que lerem esses relatos creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus e, por crerem, obtenham a salvação por intermédio de seu nome. Esse é o propósito dos evangelhos, mostrar quem é Jesus. Na primeira lição, nós vimos aí que Jesus é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos nesse trimestre que o nosso Deus, que o nosso Senhor é eterno, é diferente do Pai, mas igual a Ele. É Deus em sua essência, é o Criador de tudo e, por conseguinte, a fonte de toda a salvação e vida espiritual. Estas lições que nós estudamos aqui, irmãos, não devem ficar apenas no nível intelectual, mas que possamos crer com o coração, que possamos interiorizar essa mensagem. Isso é comer da carne e beber do sangue. É fazer com que a mensagem da cruz faça parte de nossa vida, que a nossa casa esteja fundamentada nesta verdade. E assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos, nós também, crendo em seu nome, seremos salvos no dia de Cristo. E agora chegamos ao momento muito especial dessa aula, o momento em que cada um de nós é convidado pelo Espírito Santo a contribuir no reino de Deus. E você que me ouve agora tem a oportunidade de parar tudo que você estiver fazendo, olhar aqui agora os meios de contribuição que aparecem na sua tela e contribuir para que essa obra avance. Deus conta com você para o avanço do seu reino e contribuir é uma honra. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 7, diz que não devemos contribuir como por necessidade nem com tristeza, mas Deus ama aquele que dá com alegria. Quem dá com alegria é uma resposta em gratidão, reconhecendo que tudo que temos, nossa saúde, nosso patrimônio, nossa família, tudo que temos de bom, toda boa dádiva, vem do alto, do Pai das luzes, é o Senhor que te abençoou. E nós trazemos as ofertas reconhecendo que tudo é dele. É um ato de adoração, então pare o que estiver fazendo e seja abençoado você e sua casa. Deus abençoe. Ver nessas imagens as coisas maravilhosas, lindas que Deus tem feito em nosso meio. Quantas vidas sendo abençoadas por este espaço. E é pensando nisso que eu te convido agora para ter o privilégio de participar da nossa campanha dos 1000 valentes. Campanha onde 1000 pessoas motivadas pela fé serão desafiadas a contribuir de forma mais sistemática, parcelada, para que nós venhamos adquirir esse espaço que você conheceu. E nós te convidamos a fazer um voto com o Senhor. Fale a Deus qual é a sua necessidade, aquilo que você tem buscado diante de Deus. Se comprometa e eu tenho certeza que o nosso Deus é um Deus de milagre, Deus de resposta. Ele vai aceitar o seu desafio. E nós sabemos que a fé honra a Deus e Deus honra a fé. Faça parte desses 1000 valentes que terão seus nomes nos memoriais da fé, que contribuíram para que essa realidade acontecesse no nosso tempo e na nossa geração. Deus fará, nós não temos dúvida, mas que
Que privilégio, hein? Se o meu nome e o seu constar nessa grande obra. Muito bem, irmãos, agora é o momento de perguntas e respostas e queremos saber se vocês absorveram bem o conteúdo desta aula. Vamos para a primeira pergunta. Como estavam os discípulos na segunda aparição de Jesus? Alternativa A: eles estavam reunidos com alegria e fé renovada? Alternativa B: eles estavam escondidos, com medo e incrédulos, com as portas fechadas? Alternativa C: eles estavam celebrando juntos a vitória de Cristo? Ou alternativa D: eles estavam pregando o evangelho fora de Jerusalém? Tempo na tela. Muito bem, tempo esgotado. Quem respondeu a alternativa B está correto. Eles estavam escondidos, com medo e incrédulo, as portas fechadas. Agora, a segunda pergunta. O que mudou nos discípulos a caminho de Emaús? Alternativa A: a revelação de Jesus não mudou o seu estado interior? Alternativa B: a presença de Jesus foi apenas um consolo momentâneo? Alternativa C: a fé foi restaurada e a esperança substituiu o abatimento? Ou alternativa D: apenas milagres físicos poderiam fortalecer a sua fé? Muito bem, tempo na tela. Quem respondeu a alternativa C: a fé foi restaurada e a esperança substituiu o abatimento, respondeu corretamente. Muito bem, vamos agora para a terceira pergunta. Qual foi a principal mensagem transmitida pelos anjos às mulheres no sepulcro, conforme relatado nos evangelhos? Alternativa A: que os discípulos deveriam fugir de Jerusalém imediatamente? Alternativa B: que o corpo de Jesus havia sido roubado por seus seguidores? Alternativa C: que a sepultura seria lacrada novamente até que Jesus aparecesse? Ou a alternativa D: que não tivessem medo, pois Jesus havia ressuscitado e o túmulo estava vazio? Vamos lá para o tempo na tela. Muito bem, quem respondeu a alternativa D respondeu corretamente, que não tivessem medo, pois Jesus havia ressuscitado e o túmulo estava vazio. Quarta pergunta: qual a lição central no episódio da dúvida de Tomé? Alternativa A: a revelação de Cristo transforma a incredulidade em fé verdadeira? Alternativa B: a fé cristã é incompatível com qualquer tipo de questionamento ou busca racional? Alternativa C: o ceticismo é uma fase permanente na vida cristã? Ou alternativa D: a fé depende de provas materiais e sensoriais? O que vocês acham? Tempo na tela. Muito bem, quem respondeu a alternativa A respondeu corretamente. A revelação de Cristo transforma a incredulidade em fé verdadeira. Última pergunta, pergunta de número 5. Por que a ressurreição é central para a fé cristã? Alternativa A: é um símbolo moral para inspirar bons valores? Alternativa B: pode ser dispensada se os ensinamentos forem seguidos? Alternativa C: Paulo a reinterpretou apenas por motivos culturais? Ou alternativa D: ela é essencial, confirma a vida eterna e dá sentido à fé e à pregação? Vamos lá para o tempo na tela.
Muito bem, a alternativa D está correta. Ela é essencial, confirma a vida eterna e dá sentido à fé e à pregação. Muito bem, irmãos, esse foi o nosso momento de perguntas e respostas. Eu espero que vocês tenham acertado as perguntas. Vamos voltar agora para a finalização da nossa aula. Vamos orar então para encerrar a nossa aula. Senhor Deus e Pai, queremos ser gratos ao Senhor por este momento que passamos aqui de aprendizado. Pedimos ao Teu Espírito Santo para que continue com cada um, trazendo discernimento e entendimento para que esses ensinamentos adquiridos, não só nessa lição, ó Pai, 13, mas de todas as lições desse trimestre, possam ficar guardadas nos nossos corações e que possamos crescer, Pai, como cristão e como servo do Senhor. Permaneça conosco, assim nós choramos, crendo em nome de Jesus. Amém. Paz, irmãos. Amém, irmãos. Deus abençoe. Paz do Senhor, irmãos. Paz, irmãos. Pois corta isso, gente. Corta isso, gente. E agora? Essa câmera ali pega. E agora? Nossa, mas essa câmera tá em cima de mim. É igual. Por isso que eu não tô me mexendo. Tenta o lado mais claro pra cá. Nossa, estou, pastor. Não. Não é azul, É azul. É azul. Aonde? Azul, é azul, não, é azul. Pode ir, pastor. Pera aí. Eu engasguei comigo mesmo. Ele falou que... E eu tô segurando aqui pra não tossir. Termina logo essa parte. Eu vou falar só... Eu tenho várias camisas azuis. A minha companheira, eu falei, Betinha, que cor é essa? Ela, azul. Eu falei, isso aqui é azul? É azul. Eu falei, então vou gravar com essa. Ela achei azul porque ela tem Não, pastor, isso não é azul. Não, ela falou que é azul, é azul. Eu achei que não era azul. Mas não é lisa. Ela não é lisa, mas ela é azul, ó. E a melhor aula que eu já gravei na minha vida na EBD, que foi a aula da pesquisa que eu fiz da Bíblia e tal. Na hora que eu gravei com a com a manga da camisa assim, ó. E o Lucas não viu. O Lucas não falou. A manga. Cara, que aula. Foi uma aula. Aí todo mundo tirou. Faz tempo. Aí eu tô gravando EBD com o negócio aqui. Mas e aí? Eles narram que Jesus, né, né? 3 vezes. Ó, agora já era. Nós temos... Não, outra coisa. Volta tudo aí, Lucas. Rebobina aí a fita. É azul. É azul. É bem convincente, né? Ô, pastor, Rapaz, ele falou pra gente de azul, ele vem de cinza. Não, rapaz, é azul. E quadriculado. Você vai ver se não é azul. Até agora eu tava falando, eu tava achando que era cinza, mas ele falou que é azul, agora eu tô acreditando que é azul. É azul. Até que eu tô vendo, a gente falou assim, vermelho. É azul. Esse mesmo Azul. é azul dele. É azul, não é? É azul mesmo aqui dentro. Bem-aventurados que não viram, mas creem. É azul. Pois corta isso, gente. Corta isso, gente.